É o seguinte, jovens, a gente precisa falar um pouquinho sobre o novo filminho da dona Netflix, Como Seria Se, e o quanto ele se parece com um certo livro da Taylor Jenkins Reid. Então, é isso. Eu assisti ontem esse filminho fofo e não consegui não ver as semelhanças com o enredo do livro da Taylor. O filme não é uma adaptação do livro, de forma alguma. Ele não foi nem divulgado tendo qualquer tipo de ligação com a história da Taylor ou com a autora, mas qualquer um que tenha lido o livro ou que saiba minimamente do que se trata a história consegue ver claramente algumas semelhanças entre o filme e o livro. E é sobre isso que a gente vai conversar assim que vocês deixarem o gostei nesse vídeo e se inscreverem nesse maravilhoso canal que tá sempre tentando gerar conteúdo interessante pra vocês. E se vocês se interessarem pela história do livro, eu vou deixar o link pra compra dele na descrição do vídeo, como sempre. Mas não custa avisar, né? Bom, seguimos com o assunto desse vídeo. Esse filme pra mim é quase como se fosse o Amor Gelato da Taylor Jenkins Reid. Calma, já vou explicar melhor isso. Antes, eu preciso dizer que assim que eu vi o trailer do filme, eu já fiquei bem surpresa e bem intrigada, porque a premissa da história dele era exatamente a mesma do livro. E como a Netflix já comprou os direitos de Evelyn Hugo, eu me perguntei se esse teria sido inspirado no livro Em Outra Vida, talvez. Que, pra quem não sabe, ficou preso numa caverna nos últimos meses, no último ano, é da Taylor Jenkins Reid, a mesma autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Se tu não leu Evelyn Hugo, vale a pena, vai ter a adaptação da Netflix. Mas ao mesmo tempo, vi várias coisas diferentes no enredo, por exemplo, um bebê. Mas o trailer terminou e nada de anunciar qualquer ligação com a história do livro, então só me restou esperar mesmo pra ver. E realmente, os detalhes da história, as coisas que acontecem em volta da protagonista, são todas bem diferentes. Porém, algumas dão a sensação de ter sido realmente um filme inspirado no livro. E é aqui que entra a minha comparação com Amor e Gelato. Por quê? Amor e Gelato inicialmente foi vendido como uma adaptação do livro, mas no final foi tanta mudança, tanta alteração, tanta coisa que fizeram diferente, que foi lançado como um filme inspirado no livro. E esse, Como Seria Se, poderia ter sido facilmente inspirado em Outra Vida, talvez. Que qualquer pessoa compraria a ideia, porque muitas coisas se parecem e a essência do livro parece estar ali. Vou dar um resuminho bem por cima do livro. Nele, a gente acompanha a vida da Hannah. Ela é uma moça que acabou de passar por uma desilusão amorosa e tá meio perdida na vida. Não sabe muito bem qual é o próximo passo e decide voltar para a cidade natal dela, que no caso do livro é em Los Angeles. Olha a ligação aí com o filme. E aí ela decide passar um tempo na casa da melhor amiga dela, a Gabi, enquanto ela tá lá. Enquanto isso, também fazer um super encontro num bar com alguns amigos antigos dela. E quem também acaba indo para esse encontro é o ex-namorado do colégio da Hannah. Em um certo ponto da noite, a Gabi e o marido já estão cansados e decidem ir embora e chamam a Hannah pra vir junto, já que ela tá ficando na casa dele. Mas o ex-namorado dela convida a Hannah pra ficar um pouco mais e disse que daria a carona pra ela mais tarde. É nesse momento que a narrativa do livro se divide e a gente passa a acompanhar então as vidas da Hannah. A vida que ela teria caso tivesse ido embora com a amiga e a que ela teria caso aceitasse ficar até mais tarde com o ex-namorado. Cada uma das versões tem os seus próprios obstáculos. Alerta de spoiler e drama literário fortíssimo aqui. Por exemplo, na versão em que ela vai embora, ela sofre um acidente e fica gravemente ferida no hospital. E os seus momentos felizes. Mas, ao mesmo tempo, ambas acabam se parecendo muito, parecem caminhar para o mesmo destino, que é, na verdade, muito parecido. Já no filme, a gente acompanha a Natalie, e no filme, o momento que divide a narrativa é um teste de gravidez. E aí, em uma das versões, o teste dá negativo e ela segue o plano de vida dela, de se mudar para Los Angeles, seguir a carreira de ilustradora que ela tanto sonhou, e na outra, o teste dá positivo e ela decide ter o bebê e ficar em Austin, no Texas. E a carreira que ela sonhou tanto fica em segundo plano, porque o primeiro passa a ser o neném. De novo, cada uma das versões tem os próprios obstáculos, as próprias decisões para serem tomadas pela protagonista, mas que caminham quase sempre para o mesmo resultado. Apesar disso acontecer de maneiras muito diferentes e em momentos diferentes, ela chega lá nas duas versões e essas versões vão se cruzando.
Coisas que eu percebi em comum entre o livro e o filme. Em ambos, a protagonista tem uma melhor amiga que tá com ela no momento dessa decisão, que as narrativas se dividem, e que acompanha ela nas duas versões. Apesar de não ser a mesma situação nas histórias, tanto no filme quanto no livro, existe uma situação específica que causa a divisão da narrativa. Ela não começa do nada e nem esteve ali o tempo todo. Ela parte de uma decisão que a protagonista precisa tomar. Uma outra coisa que acontece nos dois é que as narrativas se cruzam. Em alguns momentos elas parecem até caminhar para o mesmo desfecho, mesmo que de maneiras muito diferentes. Nos dois também as duas narrativas têm um encerramento. É quase como se as duas continuassem existindo, entendeu? Parece até o último filme do Homem-Aranha, assim, só que com várias versões dele. E também no livro e no filme, nos dois, a história orbita ao redor da vida da protagonista, das relações dela, de amor e amizade. Mas também mostra um pouquinho da vida dos outros personagens, o suficiente pra gente entender a personalidade e as decisões de cada um. Então, o filme é sobre a história do livro? Não. De fato, não é. Muitas coisas são diferentes para que ele fosse a história do livro, especialmente com relação ao drama da história. A Taylor é famosíssima nesse canal por me fazer sofrer com os livros dela. Já no filme, tudo é muito mais fofo, mais romântico, mais coloridinho, mais alegre, mas a essência tá ali e nem precisa ir muito fundo para perceber. O filme é bem superficial se comparado à história do livro, que, de novo, é só parecida, não é a mesma. Mas a lição é a mesma assim. Que é basicamente, tudo pode ser diferente dependendo de qual decisão tu tomar em cada situação da tua vida. Um sim ou um não em qualquer momento pode te fazer viver por um caminho completamente diferente do que tu imaginou. E também inclui um pouquinho da ideia de destino, de que se algo ou alguém estiver destinado a acontecer ou entrar na tua vida, então isso de fato vai acontecer. De uma forma ou de outra, aquela pessoa vai aparecer ou aquele reconhecimento profissional vai chegar, não importa qual caminho tu percorra até chegar lá. E não importa quanto tempo leve. Agora, se tu tá se perguntando qual dos dois eu indico mais, aí é uma decisão que depende. Depende se tu gosta mais de drama ou mais romancezinho, água com açúcar. Se tu for do grupinho do drama e que gosta de histórias com mais profundidade, nesse caso o livro com certeza. Além da história ser incrível, a escrita da Taylor é maravilhosa. Mas se for só pra passar um tempinho legal com uma historinha leve, então o filme. Apesar de que vale a pena os dois, especialmente porque são histórias completamente diferentes, apesar de todas as semelhanças que eu citei aqui. Uma última curiosidade, mas aí é só achismo meu mesmo, fonte vozes da minha cabeça. A paleta da identidade do filme é muito parecida com a paleta da antiga capa da Taylor. Tenho imagens pra provar o meu ponto. Agora, se tu já leu e já assistiu, me conta aí nos comentários se tu também achou que, apesar dos enredos completamente diferentes, se os pontos essenciais que dão direção à história de ambos são parecidos ou se eu tô viajando demais. Se tu gostou desse vídeo, mas chegou até aqui sem curtir e se inscrever no canal, então faça isso agora. Ainda dá tempo e assim eu fico sabendo qual conteúdo mais agrada a vocês. Aproveita para também compartilhar esse vídeo com os amigos, especialmente porque eu sei que eu não posso ter sido a única a ver essas semelhanças. Não é possível, não é possível. Eu posso estar viajando, mas não tanto. Me segue nas outras redes sociais também para conteúdos mais rapidinhos e pra gente conseguir interagir mais. Se por acaso tu se interessou pelo livro, vou deixar o link na descrição, como eu comentei no começo do vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e tchau!